Olá, queridos alunos, voltando ao nosso curso de Direito Constitucional. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos históricos do Direito Constitucional e da ciência do Direito Constitucional. São diversos aspectos históricos, então são poucos selecionados, mas são de relevância, grande relevância para o nosso entendimento geral do Direito Constitucional. Como sempre, vou falar da ementa da aula, porque eu acho importante para vocês seguirem essa sequência lógica, até porque história, para não se perder no processo histórico, é importante uma linha de raciocínio. Então, a gente vai recapitular um pouco também do que vem a ser direito constitucional, que foi tratado nas aulas anteriores. Então, a gente fala de essência da ideia de Constituição e de direito constitucional no processo histórico, fazendo esse link para a ideia de processo histórico. A experiência inglesa da Magna Carta Libertatum, de 1215, eu cheguei a falar da carta chamada Carta do Rei João Sem Terra. Vamos falar da Revolução Americana, com a crise de representação e de controle do poder político, a Revolução Francesa, com o alvorecer do constitucionalismo liberal e o fortalecimento da ideia de constitucionalismo social na experiência alemã. Falando da essência da ideia de Constituição, como a gente pode ver por esse slide, que é basicamente a ideia de um trapézio, de um triângulo, essa ideia de Constituição, de direito constitucional no processo histórico. O que vocês têm que observar dessa dinâmica de Constituição e da ciência do direito constitucional, sempre que eu me referir à Constituição, eu não vou me referir apenas à Constituição escrita, ou à Constituição como um documento normativo. Vou me referir sempre à Constituição naquelas duas facetas que eu havia falado, na Constituição como ciência e na Constituição como direito objetivo. Então, nesse processo histórico, existem três elementos essenciais dessa dinâmica histórica. Primeiro é a relação de Constituição com sociedade, ou seja, essa regulação do indivíduo com o Estado. A Constituição com o Estado, porque a Constituição forma o Estado, organiza o Estado, é pela Constituição que o Estado existe, e não pelo Estado que a Constituição existe. E simplesmente ao contrário, a Constituição ela forma e gera o Estado, ou a continuidade do Estado, e a relação entre Estado e sociedade. Então é nessa dinâmica relacional, que a gente pode chamar, que essa ideia e essência de Constituição surge. Porque, novamente, voltando à Revolução Francesa e à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 16, a Constituição ela exige um Estado, ela exige um território, ela exige um conjunto de indivíduos, ela exige uma sociedade. Sem esses elementos não existe Constituição, existe apenas um documento jurídico no vácuo, e isso não existe, não tem sentido. Então, essa dinâmica de Constituição, sociedade e Estado é que dá esse toque específico, essa essência da Constituição no processo histórico. E, voltando sempre ao que eu costumo dizer, e que eu já falei aqui tantas vezes, que Constituição não é só uma norma constitucional, a Constituição ela é composta por fatos, fatores e elementos outros da realidade que integram a Constituição. O processo histórico, quando a gente fala de processo histórico do direito constitucional, a gente não fala só de Constituição X, Constituição Y. Por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente teve tantas constituições. Foi a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 46, 67, a emenda de 69, que às vezes é considerada uma Constituição, e a nossa Constituição de 5 de outubro de 1988. Não falamos das constituições apenas espanholas, alemãs ou francesas, falamos de um processo constituinte. Então, o direito constitucional, como no processo histórico, ele vem como um bolo, um conjunto, um conglomerado de outros elementos que influenciam a constituição de um Estado, a constituição do ordenamento jurídico estatal. No caso especificamente brasileiro, a gente teve tanta Constituição, nós tivemos tantos documentos constitucionais e com tantas experiências constitucionais, que também eram contraditórias. A exemplo disso, a gente teve a Constituição de 1891, que fez uma grande transição, assim como a Constituição brasileira de 1988, que fez a transição para a redemocratização do regime ditatorial para o regime democrático. A Constituição de 1891 mudou a forma de governo, não a forma de Estado, mas a forma de governo. A forma de governo que antes era monárquica, com a Constituição de 1824, passou para a Constituição de 1891 para a forma republicana. E desde sempre temos uma forma republicana de governo.
Mas muitas vezes, em muitos momentos, essa Constituição de 1891 acabou sendo contraditória com a própria realidade. E esses choques no processo histórico entre vontade da Constituição, entre o que é a Constituição, o que a Constituição dita e o que a realidade política do país diz, também integra esse processo histórico. Então é por isso que quando a gente fala de história do direito constitucional, não nos remetemos a apenas uma simples enumeração das constituições existentes no ordenamento jurídico específico, como brasileiro. Não vamos falar só da Constituição de 1824, o que ela diz, ou a Constituição de 1891. Existe também uma contradição ali interna entre realidade e Constituição, e o que a Constituição queria, o que ela quer, que também é importante para esse processo histórico. E o que vai dizer isso? O que vai ditar essa relação? É justamente essa dinâmica que vocês podem ver no slide entre Constituição, sociedade e Estado. No processo histórico do direito constitucional e de formação da ciência do direito constitucional, há inúmeras possibilidades de elementos e fatores constitucionais. A gente podia, por exemplo, falar da própria Bíblia, em documentos do Evangelho e diversos outros documentos, ou a própria Torá dos judeus. Existem diversos documentos que são com intuito constitucional, porque regram determinados fatos que geram um processo constituinte. E nesse processo histórico de formação do direito constitucional e da ciência constitucional, existem diversos elementos e fatos que podem ser citados. Nesse processo histórico, dentre vários documentos que a gente pode citar ao longo da história, da formação histórica da sociedade do homem, a gente tem a Bíblia, a Torá e dentre outros documentos, inclusive religiosos. Só que, para que a gente não se perca nesse processo histórico, eu vou buscar alguns documentos que já são de intuito ou de pelo menos de vontade jurídica. Começando, por exemplo, em 1215, que eu já citei, a Constituição do chamado Rei João Sem Terra, na verdade era chamada Magna Carta. E como fato interessante, é bom pontuar no seguinte: se vocês forem buscar na doutrina especializada, em livros de direito constitucional, ou até na própria jurisprudência, em decisões de tribunais, vocês vão ver que a Constituição às vezes é referida como Magna Carta, Carta Magna, Lei Fundamental, Carta Fundamental e diversos outros apelidos. A Constituição, na verdade, é Constituição. Só que essa ideia de Magna Carta, ou de Carta Superior, vem justamente desse tempo, na Inglaterra, em que o rei João Sem Terra outorgou, mediante pacto, um processo pactuado entre os barões e a monarquia, um documento que era a Magna Carta Libertatum, e que reconhecia algumas prerrogativas aos barões e basicamente isenções de impostos, etc., e limitações ao poder do monarca. Então, essa experiência inglesa, dentre vários documentos constitucionais, eu costumo citar, e alguns manuais também de direito constitucional, como ponto inicial desse processo histórico do constitucionalismo inglês e do constitucionalismo mundial, essa experiência inglesa com a Magna Carta. A Magna Carta de 1215, ela é basicamente caracterizada por dois elementos. O primeiro elemento, que é o pacto entre classes, e é por isso que, se nós pensarmos na Magna Carta como uma constituição histórica inglesa, podemos dizer que ela é uma constituição pactuada dentro daquelas tipologias, da tipologia que eu havia dito das constituições. E um outro ponto que é essencial, que vem dito de novo no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, é a limitação do poder do monarca. Isso é importantíssimo. Houve uma outorga de direitos, não só uma concessão, mas uma outorga. E por isso que tornou o documento pactuado e não um documento gerado por um processo democrático. Dizia, por exemplo, a Magna Carta, salvo engano no artigo 32 e 34, dizia que a lei da terra, chamada The Law of the Land, em que falava: nenhum homem será capturado ou aprisionado ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de algum modo lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto pelo julgamento dos seus pares ou pela lei do país. Esse trecho, que hoje é mais conhecido como due process, ou devido processo legal, que está na nossa Constituição Federal, que vem das emendas norte-americanas, da 14ª emenda da Constituição norte-americana, dentre outros dispositivos constitucionais afora, pelo mundo,
nós temos o surgimento do devido processo legal. Já um documento que data do século XIII, isso é uma experiência inglesa de alta relevância que traz um fato constitucional. Por que um fato constitucional? Dentro do conceito normativo de Constituição que eu havia falado, a gente tinha regras, tinha organização do Estado, tinha direito político e limitação ao poder político. Então, por isso que na experiência inglesa, costumamos dizer que o ponto inicial está na Magna Carta, pois, apesar de ser um documento pactuado que outorgou direitos, ele trouxe uma limitação ao poder estatal.